Fala pessoal, você está aqui mais uma vez no meu canal, meu nome é Everton, eu sou pastor, esse é o Teologicamente e no episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre uma pergunta muito recorrente que as pessoas geralmente fazem a nós pastores ou teólogos com relação por que Deus permite ou permitiu que Satanás se rebelasse e os próprios demônios e também permite até a questão do mal na existência, o sofrimento. Por que ele não acaba logo de uma vez com isso, não zera tudo e coloca ordem na casa e deixa a gente no meio dessa bagunça toda? Com certeza, essa é uma pergunta que sempre surge e sempre vai surgir nas nossas mentes. Se você não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve, curta esse vídeo, compartilha e vamos lá. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que Deus criou tudo e também criou a história completa. Então Deus é um Deus que criou um enredo para a sua criação. Então tem um início, tem um meio, tem um final, tem todo um direcionamento aí dele que pertence a ele. Então, se ele é o dono da história, se ele é o dono das criaturas, ele pode com certeza direcionar o roteiro da forma como ele quiser. Esse é um fato que a gente pode deduzir de forma óbvia das escrituras. Claro que nós estamos acostumados a pensar de uma forma grega, seguindo uma certa lógica, a lógica aristotélica de ir de um ponto a outro e tentar encaixar todas as peças aí. Só que quando a gente lida com Deus, as coisas não funcionam dessa forma. E na própria escritura, que tem um pano de fundo, uma forma mais hebraica de pensar, que não tem problemas em lidar com essas aparentes contradições, que para nós soam como contradições. Então nós vamos olhar para a escritura, nós vamos ver um Deus que é grandioso, um Deus que é eterno, um Deus que está além da nossa compreensão e que se não fosse a sua graça e a sua misericórdia em se revelar a nós jamais ficaríamos sabendo quem Ele é ou coisa alguma. Ele nos dá a sua revelação, dá para nós as escrituras, ela não nos diz tudo o que nós gostaríamos de saber, mas ela fala o que nós precisamos saber por enquanto nessa fase da existência. Então nós vamos ter ali, vamos a partir de lá tecendo esses pontos aí. Mas de forma muito pessoal, e claro que eu não estou aqui batendo o martelo, você vai encontrar várias linhas teológicas e várias tentativas de explicação para esse fato, é que assim, Deus permite essa ação do maligno, Deus permite o que aconteceu desde a queda do homem e todo o desenrolar da história, porque Ele tem um plano maior com tudo isso. E talvez você diga, mas isso não satisfaz tanto, mas eu acho, não poderia ser assim, até porque as pessoas elas têm uma tendência a criar Deus da forma delas, e aí elas querem que esse Deus imaginado por elas, criado por elas, venha encaixar as pecinhas todas certinhas, e não é assim que nós vamos lidar com o Deus trino das Escrituras. Então Deus é complexo. Quando nós olhamos para Ele, nós vamos ver ali a sua Trindade Santa, Pai, Filho, Espírito, constituindo em um só Deus em três pessoas. Isso aí torra o nosso cérebro e humilha a nossa inteligência, usando a linguagem do grande teólogo Jonas Madureira. É difícil. Então Deus é complexo e Deus também criou o universo de forma complexa. Nada na existência é simples. Todas as coisas, por mais banais que elas pareçam, quando a gente se aproxima delas e vai aprofundando, exemplo disso, o próprio desenvolvimento da ciência, quanto mais a gente vai estudando, mais coisa vai tendo para estudar e mais percepções a gente vai tendo no decorrer da vida. O que deveria naturalmente nos conduzir mais à humildade. Só que a nossa tendência pecaminosa faz a gente ficar meio arrogante. E aí o pouco que a gente sabe, ou aquilo que a gente já desenvolveu usando a capacidade que Deus nos deu, faz muitas vezes a gente achar que pode controlar tudo e faz também muitas vezes a gente ser tentado a pensar que a gente pode chegar na teologia e explicar tudo de uma forma bem organizadinha e fechar tudo. Isso não funciona quando se trata de Deus. Então, dentro dessa complexidade, nós vamos lidar com questões que nós não vamos ter respostas diretas. E nem Deus nos deu essas respostas. Uma coisa que eu aprendi é que, assim, Deus, Ele
muitas vezes não vai nos dizer a razão das situações. Quando você lê o livro de Jó, por exemplo, você vai ver uma cena dessa forma, Jó passando pelo sofrimento, envolvendo todo um plano, a história de Deus na vida dele, mas Jó não sabia. E Deus também não responde para Jó, como a gente vê lá no livro todo. O que interessava principalmente ali naquele momento era conhecer mais a Deus. As outras dúvidas elas ficam para depois, mas o principal, e a Bíblia foca muito nisso, é Deus. Ter um relacionamento com Deus, confiar em Deus, esperar em Deus, saber que Ele sabe o melhor para nós, mesmo que a gente não consiga enxergar o caminho todo. Eu me lembro de uma frase, e às vezes eu gosto muito de citar essa frase de Lutero, que é a ideia de que Deus nos conduz por caminhos que nós desconhecemos, mas conhecemos bem o nosso guia. Ele sabe o que está fazendo. Nós podemos confiar nele. Como filhos que estão ali, quando a gente é criança, às vezes os pais da gente nos disciplinam ou tem que fazer algumas ações que nós naquele momento não entendemos que são boas para nós porque não temos maturidade e também porque a fase da vida que nós somos mais egoístas, e aí só quando a gente amadurece, cresce, é que a gente vai entender que os nossos pais estavam agindo da melhor forma para nós. Então, quando a gente olha para essas questões, da questão do sofrimento, do mal, do pecado e da própria ação de Satanás, a gente fica querendo saber porque Deus ainda permite tudo isso, mas Deus não é obrigado a nos responder. Deus nos chama a confiar, a andar pela fé, a olhar para Ele e dizer: olha, Senhor, eu sei o que o Senhor está fazendo, eu sei que o Senhor é o Senhor, e mesmo que eu não entenda o que o Senhor está fazendo, eu vou confiar. Eu vou esperar que de tudo isso o Senhor vai, como é prometido na palavra, trazer algo muito maior e muito melhor. Então, isso vai nos levar à humildade, ao quebrantamento, à humilhação. Por isso que Paulo, quando está pensando ali na carta aos Romanos com relação à própria eleição, esse mistério todo, chega um momento que Paulo chega a dizer: por acaso o vaso pode perguntar ao oleiro por que me fez assim? É bem duro assim, tipo, coloque-se no seu lugar, porque nós não sabemos os planos de Deus. Nós estamos dentro da criação, nossas mentes são limitadas e a gente só enxerga até um determinado ponto. E quando a gente lida em pensar sobre os planos de Deus ou por que Deus permite tais coisas, a gente está entrando na área da eternidade, indo muito além da nossa própria capacidade. Então, isso é uma coisa muito séria. E aí, claro, nós vamos ver muitas vezes pessoas mais céticas, ou pessoas quando estão no sofrimento, ou pessoas que duvidam da fé, elas começam a fazer essas perguntas. Mas se Deus é bom, por que Ele permite isso? Se Deus é bom, por que a fome na África? Por que tanta guerra? Por que tanto isso? Mas ele faz esse questionamento sem pensar no resto da complexidade, do quadro todo, a questão do próprio pecado e o fato de que, assim, nessa bagunça toda, pela graça de Deus, a gente ainda está muito melhor do que o que a gente merecia, porque Deus poderia simplesmente deletar todo mundo ou jogar todo mundo na condenação eterna sem dar a menor satisfação. Mas mesmo com a nossa rebeldia, mesmo com o nosso orgulho, muitas vezes, Deus misericordiosamente ainda nos atrai para Ele, levanta pessoas para nos falar dEle e ainda tem paciência conosco, para que ainda assim, por amor, Ele vai e conduz a coisa toda, e dentro dessa mesma história complexa, Ele permite que o seu Filho se torne carne, como é a encarnação do Verbo de Jesus Cristo. Ele entra nessa história complexa, também lida com todos os nossos dilemas e contradições, mostrando um caminho muito maior, muito mais excelente, pautado pelo amor e pelo sacrifício. São coisas extraordinárias que sempre vão mexer conosco. E é claro que eu não estou desprezando aqui a dúvida sincera, nem estou desprezando a dor das pessoas, até porque eu também sou ser humano, eu também passo por dores, dilemas, e também por ter um certo contato com a teologia, e eu acabo me fazendo essas perguntas muitas vezes. E fica assim, aí aquela hora que Deus fala: olha, confie em mim, olhe para mim, espere em mim, que mesmo que você não esteja entendendo, ainda assim isso vai ser maior lá no final. E aí é confiança, é fé, é viver dessa forma. Então não existe isso de você seguir Deus
buscando um caminho linear, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de dúvida, não. E na própria Bíblia nós muitas vezes vemos os profetas, os salmistas fazendo perguntas: até quando, Senhor? Até quando vai permitir isso? Até quando vai ser assim? Como um Deus? Isso sempre vai surgir nas nossas mentes diante das calamidades, das coisas ruins, diante do sofrimento e do mal. Sempre vai surgir, sempre vamos ter essa tendência a ficarmos com raiva de Deus ou nos decepcionarmos com Deus. Mas para a gente não cair nessa armadilha, a gente precisa reconhecer que Ele é um Deus grande, soberano, é um Senhor absoluto, que governa, sustenta tudo com sabedoria, e mesmo a gente não compreendendo todos os mecanismos, ainda assim nós podemos confiar plenamente nele. Não sei se lá no final, quando Cristo voltar, ele vai ter um momento de, vou responder perguntas. Até porque eu acredito que diante da glória do Senhor, de forma mais plena, revelada, muitas das dúvidas que nós temos hoje, elas vão ser dissipadas automaticamente a partir do momento que nós olharmos para a glória do Eterno. Aí, muita coisa, a gente nem vai querer saber, de muita coisa, porque elas já vão ficar muito mais claras, porque nós vamos ter uma compreensão maior. Mas mesmo na eternidade, a gente não pode esquecer disso, nós vamos continuar na condição de quê? De criaturas. Vamos estar sempre aprendendo, vamos estar sempre sendo dependentes de Deus. Porque quando o homem resolveu querer ser como Deus e ter todas as respostas, ou dar todas as respostas, como acontece na queda, e a tendência nossa até hoje foi essa, a tragédia foi muito grande. Então, é claro, a reflexão de hoje é para a gente pensar melhor na vida e confiar mais em Deus, e não para dar uma resposta pronta ou simplesmente encaixar as peças de coisas que não dá para encaixar. A gente vai ficar sempre pensando. Muita coisa Deus nos revelou, dá para a gente aprender estudando as Escrituras, mas muita coisa, as coisas encobertas não nos pertencem. E nós devemos nos contentar com o cuidado, o amor e sabedoria do nosso Deus pela fé. E aí, o que você pensa desse assunto? Comenta aí o que você achou. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você quer ver mais conteúdos, vai estar aqui para você vários cardzinhos indicando os vídeos aí, para você também se inscrever no canal. Enfim, vamos aí fazendo o canal crescer e sempre tentando trazer boas reflexões e, de uma certa forma, tentando nos abençoar mutuamente. Então, um grande abraço, até o próximo. Valeu!